os diálogos entre elas aumentaram, elas estavam mais juntas. Um tempo depois a mãe vinha, no início, quando eram muitas queixas, a sessão começou a ficar dividida entre queixas e qualificação e admiração e alegria pela filha estar melhorando. Então a mãe já compartilhava nas sessões que ela dava gargalhada com a filha. Então elas tinham momentos que elas morriam de rir uma com a outra, de bobeira, de besteira. Então eram coisas que não apareciam antes. Então, momentos simples, situações simples que a mãe chegou desacreditada, que não tinha mais jeito, porque ela já era uma pré-adolescente, com muita culpa essa mãe tinha, de que ela não era, se sentia uma péssima mãe, ela não tinha essa palavra, mas ela se sentia perdedora, e aí, aos poucos, ela foi conseguindo reverter e reverteu. Olá, sou Juliana Rossetti e eu ajudo pais e professores a se tornarem educadores de alta performance através da análise transacional. E hoje eu vou falar sobre pais que delegam a educação dos filhos adolescentes para a escola e professores, são pais perdedores. Então vamos entender o que é isso. Então vamos lá. Quando eu delego a educação do meu filho para uma escola, para um professor, eu tomo outra decisão diferente da decisão que eu tomei quando decidi ter filho. Então, a escolha de ter tido filho é minha, foi minha. Então, a responsabilidade da educação desse filho é minha. Quando eu delego a educação para uma outra pessoa, principalmente para a escola e professores, eu mudo a minha decisão e aí eu passo a ser uma pessoa perdedora. Porque o que é o perdedor? Na análise transacional, Bernie diz que o perdedor é alguém que falha no cumprimento do que se propõe a fazer. Então, quando ele fala que vai fazer e não faz. Então, o que eu me propus a fazer que eu escolhi foi ter filho. A educação desse filho, ela é minha. É simples assim. A vida desse filho, ela depende inteiramente de mim, principalmente ali no início da vida desse bebê, dessa criança. Então, essa decisão de ter tido filho, ela tem uma consequência e ela tem uma responsabilidade que me cabe, principalmente porque eu me tornei mãe, eu me tornei pai. Isso é de pai e mãe. Quando eu coloco isso para uma outra pessoa, eu não cumpro com o que eu tinha me proposto a fazer, que é ter filho, que é cuidar de filho. Porque não é só a questão de ter filho, é de cuidar desse filho até ele poder se cuidar sozinho. E até lá é uma jornada, é um caminho. Então, o perdedor é aquela pessoa que falha no cumprimento do que tinha se proposto a fazer. Então, vamos colocar um outro exemplo. Uma pessoa que combina um jogo numa determinada cidade com a equipe dele. Tá tudo combinado, tá tudo marcado, chega lá, ele não joga, ele não aparece. Então, ele tinha se proposto a fazer isso e ele não faz. Então, o que eu me proponho a fazer e o que eu não faço, isso me torna um perdedor. Eu não cumpro com o que eu faço. Então, é importante que a gente pense muito nisso. Quantas vezes a gente se colocou nessa situação de perdedor? A gente falou que ia fazer e não fez. Isso é para todas as coisas. Claro que aqui eu estou trazendo muito na questão pai com filhos, adolescentes, e lá na escola. A escola, ela tem o dever que cabe a ela, a educação escolar, a nossa educação familiar, que vem primeiro, que vem antes. Então, quando eu falho na proposição de cumprir, quando eu falho na proposição de cumprir o que eu ia fazer, o que eu disse que ia fazer, eu me torno um perdedor. Então, perdedores são aquelas pessoas dependentes dos outros, né? E que não respondem de forma autêntica. Então, muitas vezes, a gente nem sabe o que fazer. E aí eu posso até responder, eu não sei o que fazer. Isso é autêntico, eu não sei.
mas eu posso aprender, né? Então, quando eu não respondo de forma autêntica, quando eu dependo do outro, quando eu dependo do resultado de alguma coisa por causa de alguma situação ou de uma outra pessoa, então eu fico dependendo da situação, fico dependendo dos outros para eu poder ganhar, para eu poder vencer, para eu poder dar certo. Então eu tenho uma dependência com o outro. Isso são pessoas perdedoras. Quando eu me coloco dependente de alguém emocionalmente, quando eu coloco a minha vida dependendo de uma outra pessoa, só vai dar certo se. O perdedor, ele usa muito se. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse me casado, se eu tivesse estudado, se eu tivesse mudado de cidade, se eu tivesse cancelado aquele encontro, se eu tivesse dito não, se eu tivesse dito sim. Então ele fica muito com si. Só que o si, ele não existe. E o perdedor, ele tem muito isso. Ele entra muito no se eu tivesse, e ele não fez. Então é quando ele não consegue cumprir o que ele tinha se proposto a fazer. Isso é um perdedor. Quando eu cumpro o que eu faço, eu sou uma vencedora. Quando eu não cumpro o que eu disse que ia fazer, eu sou uma perdedora. Então, a dependência emocional de todas as dependências, isso sim é ser um perdedor. Quando você não dá conta da sua própria vida, porque você acredita que você não dá conta, que o outro que tem que dar conta. Quando eu coloco uma dependência emocional muito grande no outro, né? Quando eu entendo que a vitória da minha vida vai sempre depender se eu tiver alguém, se eu tiver feito isso, se eu tiver feito aquilo. Eu não consigo me colocar na situação. Aí eu me vejo uma perdedora. Eu ajo como uma perdedora. E aí, com os nossos filhos, quando eu delego a educação do meu filho para a escola ou para o professor, eu faço isso, eu me torno uma pessoa perdedora, um pai perdedor, uma mãe perdedora. Porque eu não assumo a responsabilidade da educação do meu filho e passo essa educação para outras pessoas. Eu não entendo que isso é responsabilidade minha. Aliás, os perdedores, eles não têm essa coisa de serem responsáveis, porque se eles debruçam muito a vida deles para outra pessoa ou para situações de dependência, eles saem da responsabilidade. Quando a gente tem uma relação de dependência, eu tiro a minha responsabilidade da minha própria vida e coloco na do outro. Então, é por isso que essa relação dependente, ela não dá certo. Então, se eu me torno essa pessoa, se eu vivo assim, eu entendo que a responsabilidade da educação não é minha, é da escola ou dos professores, e delego isso, e isso vira uma confusão sem fim. E muitas vezes vira o jogo da batata quente, né? Joga o menino para a escola e fala que o menino tem que ser educado na escola. O menino volta, a escola manda o menino de volta, fala que essa é a educação dos pais, e fica uma briga de pai com professor, de escola com pais, uma briga sem fim que não tem resultado nenhum. E aí o adolescente ou o pré-adolescente fica vulnerável, fica parecendo uma batata quente que fica um joga na mão do outro, que joga na mão do outro, que joga pro outro, e fica nesse jogo sem fim. E aí esse jovem aí fica nessa situação, e aí tem uma repercussão muito ruim, porque se em casa ele tinha que ter educação, ele não tem, na escola ele tinha que ter uma educação da escola, ele não tem, ele fica sem ninguém. No fim das contas, ele fica sem educação nenhuma. Então ele fica perdido. Então isso pode gerar muitas coisas negativas para esse jovem. Então, insegurança, inconsistência, ansiedade, depressão, porque não tem um porto seguro que deveria ser ali na casa dele, com os pais dele, de saber que a educação primária, primordial, fundamental, básica, né, do alicerce ali que está construindo a vida daquele indivíduo é na família. E que depois as outras, então a educação escolar, ela vem depois, que sim, ele vai aprender, vai ter uma educação que tem a ver com a escola e não tem a ver tem a ver dentro de casa, que tem que ser ensinado pelos pais.
Então, vai ter uma repercussão muito negativa nesse jovem, e isso pode se perpetuar para a vida dele toda. E aí ele se torna um adulto inseguro, inconsistente, incoerente, começa, não termina as coisas, não consegue completar, faz vários cursos, entra numa faculdade, não termina a faculdade, começa várias faculdades, não termina nenhuma, começa vários cursos, não termina nenhum. É inseguro nas relações até sociais, amorosas ainda mais, né? Não consegue manter uma relação amorosa. Então, olha como a repercussão é negativa em todas as áreas da vida desse jovem adulto, quando ele cresce. Claro que a gente vai falar aí também de consequências logo na adolescência. Então, pode ser um adolescente muito raivoso, né, muito estourado, muito impulsivo, aquele rebelde sem causa, que às vezes é tido, né, como um rebelde sem causa, apelidado como um rebelde sem causa, vive aí arrumando confusão sem realmente ter necessidade. Ou não, uma pessoa muito quieta, muito calada, muito tímida, envergonhada, medrosa. Então pode ter esses extremos aí. Então isso vai aparecendo aí na adolescência, no decorrer da adolescência, e aí possivelmente se potencializa ali na vida adulta, porque é o momento que ele vai tomar conta dele, tem que tomar conta dele de alguma forma. E aí vai ter muito trabalho e vai ser muito sofrimento. Então, quando a gente delega a educação dos nossos filhos para a escola, professor, a gente se torna pais perdedores. Pais que dependem de um outro, de um terceiro que a gente coloca como sendo a escola, como sendo os professores, para educar, para se responsabilizar por uma coisa que é a gente que é responsável. É importante a gente entender que a vitória ou a derrota, ela é muito influenciada pelo que aconteceu na nossa infância. Então, um ambiente hostil, de desnutrição, de maltratos físicos, maltratos emocionais, né? Agressões físicas, agressões verbais, contínuas, frequentes ali na nossa primeira infância, quando a gente é muito pequenininho. Se a gente é exposto a um ambiente assim, então, de doenças, desapontamentos mútuos. Então, quando isso é frequente, quando tem uma frequência significativa aí nesses primeiros anos de vida, quando eu sou muito pequena, isso tudo possibilita a que eu me torne uma pessoa perdedora. Porque esse ambiente eu vou começar a entender que tem alguma coisa de errada comigo. Dificilmente a criança entende que o que está errado é no ambiente, que o que está errado são os pais que estão errados. Ela não entende assim, ela entende que alguma coisa está errada comigo. Eu fiz alguma coisa de errado para minha mãe, eu fiz alguma coisa de errado para meu pai. Mamãe está brava comigo, por isso que ela saiu de casa. Papai está bravo comigo, por isso que ele abandonou a mamãe e abandonou a gente. Então a criança pega aquilo para ela, sente que ela fez alguma coisa de errado, que tem alguma coisa de errado com ela, e ela leva isso para o resto da vida, se isso não for interrompido. Então, se isso continua, essas experiências elas podem interromper, ou elas podem impedir essa criança se desenvolver para o rumo da autonomia, para o rumo da autorrealização. Então, veja só como é de extrema importância a gente entender ali o começo da nossa vida, né? E aí, se pensando assim, a gente vai, sem muito perceber, sem ter consciência, se colocando em situações de difícil alcance. Às vezes eu não consigo vencer, às vezes eu posso me pegar falando eu quase venci, né? O perdedor é o quase que venceu, o quase que chegou. Ou se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Então, claro que tem um ambiente que me propiciou a eu entrar nesse caminho de ser perdedor. Porque, na verdade, a essência de todos nós não é essa. A nossa essência é vencedor. Todos nós somos vencedores. Todos nós somos príncipes e princesas, né? De alguma forma, a gente vai se tornando perdedor e vai se tornando sapos, vamos dizer assim, como Eric Berne colocava, né?
o criador da análise transacional. Então, o que a gente pode entender? Por que é importante entender isso? Porque isso pode responder muitas perguntas que a gente foi se fazendo ao longo da nossa vida e a gente não foi encontrando resposta. A terapia é um lugar que a gente entende muito isso. O terapeuta tem um papel de facilitador nessa busca e dessas informações. Mas, enfim, e alguns conceitos também como esse de perdedor e vencedor também nos fornecem muitas respostas. Então, se eu tive esse ambiente precário, hostil, duro, difícil na minha primeira infância, nos primeiros anos da minha vida, e eu não consegui reverter isso, eu trago isso em mim hoje, e muitas coisas que eu faço que não dão certo, e que eu fico patinando, fico replicando, pode ter muita influência nisso que eu acabei de dizer. Então, se entender isso é muito importante para a gente poder mudar, porque eu só posso mudar aquilo que eu entendo. Eu só posso mudar aquilo que eu tenho consciência. E muitas dessas coisas que eu estou falando para vocês, a gente não teve, a gente não tem consciência. E é por isso que muitas vezes a gente replica, a gente tem comportamentos repetitivos, muitas vezes por falta de consciência. Então, entendendo e tendo clareza disso, eu posso agora recomeçar, eu posso tomar outras decisões, eu posso redecidir, eu posso começar de novo, fazer novos caminhos. Então, como é que eu posso fazer isso? Atitudes diferentes. Se eu, até então, delegava a educação dos meus filhos para a escola e para os professores, eu paro isso agora. Então, não, a responsabilidade da educação dos meus filhos é minha. A escola tem uma outra responsabilidade. O que compete a mim, eu vou fazer. E aí eu tomo aquilo para mim e aí aquilo reveste numa coisa positiva, produtiva. Né? E aí, um filho que está inseguro, que está com medo, que está sofrendo bullying na escola, tantas coisas podem estar acontecendo e às vezes eu não estou percebendo que meu filho está vivendo aquilo, pode ser muito pelas minhas ações, que são ineficientes, que são negativas, que são perdedoras, porque às vezes eu não me dou conta e eu posso então mudar agora. Então sempre há tempo. Eu posso sim começar de novo, sempre, fazer sempre um novo caminho. Eu não tenho como mudar o que passou, mas eu posso começar um novo agora, nesse exato momento. Até porque a vida é aqui e agora. Então, se eu entendo isso, eu começo a fazer agora. Ah, mas você pode estar aí pensando, mas é muito difícil, como é que eu posso reverter um quadro? Meu filho já é pré-adolescente, ele já é adolescente, será que tem jeito? Eu nem acho que tem mais jeito. Adolescente é muito difícil, ele não dá ouvido, a gente fala, entra por aqui, sai pelo outro ouvido. Tem jeito. Pode te dar mais trabalho? Pode dar, acho que vai dar mais trabalho mesmo, porque fica mais fácil quando a gente começa ali no início da vida dos nossos filhos. Mas, ainda assim, por mais trabalho que seja, vai ser muito melhor o resultado que você vai ter com seu filho do que se você não fizer. Então, começar agora. A responsabilidade é sua, a educação é sua. Vem primeiro vocês. Pai e mãe são base, pai e mãe é fonte. Aonde nasce a água, a fonte da vida é pai e mãe. Então, se essa fonte está seca ou se essa fonte está pouca, eu posso encher novamente, eu posso fazer com que ela fique abundante. E aí eu vou ter um filho com essa consequência, que é um resultado positivo, um resultado produtivo, um resultado sustentável. Porque ele vai ter essa semente plantada dentro dele, mesmo que seja agora, na pré-adolescência ou na adolescência. Sempre há tempo. E se a gente deixa de fazer, se a gente se omite, a gente vira conivente, porque a gente vai ter mais consciência agora do que a gente não fez. Uma omissão vira um erro, e ser conivente com os erros é perpetuar um erro, e aí a gente vai deixar uma semente torta dentro dos nossos filhos e isso vai ficar dentro deles. Isso pode progredir de uma maneira inadequada. Então, sempre há tempo. Pode ser e possivelmente será mais difícil, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês uma experiência que eu tive com uma paciente adulta já há um tempo, e ela veio
muito desesperada, uma filha pré-adolescente, ela já sentia a filha diferente, porque até então ela era uma criança e de repente ela virou uma púbere, né? Uma adolescente. E a mãe não estava conseguindo acompanhar aquilo daquela adolescente. Então ela se queixava muito, ela falava, eu não consigo, a minha filha é muito difícil, minha filha é desorganizada, o quarto dela parece que a gente entra, encontra tudo que imaginar, mas não tem cama, não tem travesseiro, porque é tudo uma confusão, parece um campo de guerra, de batalha, coisa mais horrível, não entendo, ela é uma menina, ela tinha que ser mais asseada, tinha que ser mais arrumada, tinha que ser mais comportada, enfim, a mãe com muitas queixas, muitas dores. E aí, lá pelas tantas, ela foi entendendo que ela podia, sim, plantar uma sementinha dentro da filha, mesmo naquele momento conturbado, que é a puberdade, que é a adolescência, e ela, sim, conseguiria, persistindo, sendo coerente com essa filha, colocar ali, mostrar para aquela filha que o jeito que a filha estava conduzindo a vida dela ia virar um estrago. Ia dar tudo errado, ia dar mesmo. E ela, de alguma forma, entendia que a responsabilidade era dela. Ela se culpava muito por a filha ter aquele tipo de comportamento. E ficava com muito medo do que a filha ia se tornar. Então, aí a gente foi trabalhando como que ela podia retomar isso com a filha, como é que era, como era a convivência dela com a filha. E a gente foi entendendo que não era tão próxima, ela não se sentia tão próxima da filha. Então, resumindo, lá pelas tantas e tantas sessões, ela foi entendendo que a filha precisava de atenção. Que a atenção que a mãe estava dando estava insuficiente. E ela não estava prestando atenção naquilo, ela achava que não era aquilo. Então ela foi entendendo que ela precisava de dar uma atenção de qualidade para a filha, e não uma atenção de quantidade. Quantidade também era importante, mas era muito mais a qualidade, estar presente de corpo e alma para a filha naquele momento que ela se propunha a fazer. Então ela começou a andar de patins com a filha, que era 1 hora, sei lá, 2, 3 vezes por semana. Então, percebam, foi só naquele momento, naquele simples momento de andar de patins com a filha, que elas nem conversavam tanto, mas que a mãe estava ali, colocou um patins, estava morrendo de medo de cair, mas queria lá estar com a filha, um momento de qualidade, não tinha tanta quantidade, porque não eram tantas horas de aula, mas aquilo reverteu a situação. Então a filha estava precisando de atenção de mãe, atenção integral. E aquilo fez toda a diferença naquela relação mãe e filha. E aí a filha começou a apresentar resultados bacanas para a vida da filha mesmo. Então começou a colocar mais em ordem o quarto. Claro que não virou uma expert em organização. Até pedi demais isso para um pré-adolescente ou um adolescente. Mas, enfim, o quarto não estava mais aquele campo, né, de guerra, de batalha, enfim. Conseguia já achar a cama, o travesseiro e tudo. Conseguiu se organizar assim. Colocar uma organização onde não tinha nenhuma organização. Os diálogos entre elas aumentaram, elas estavam mais juntas. Um tempo depois a mãe vinha, no início, quando eram muitas queixas, a sessão começou a ficar dividida entre queixas e qualificação e admiração e alegria pela filha estar melhorando. Então a mãe já compartilhava nas sessões que ela dava gargalhada com a filha. Então elas tinham momentos que elas morriam de rir uma com a outra, de bobeira, de besteira. Então eram coisas que não apareciam antes. Então, momentos simples, situações simples que a mãe chegou desacreditada, que não tinha mais jeito, porque ela já era uma pré-adolescente, com muita culpa essa mãe tinha, de que ela não era, se sentia uma péssima mãe, ela não tinha essa palavra, mas ela se sentia perdedora, e aí, aos poucos, ela foi conseguindo reverter e reverteu. Então, veja como é possível, e a qualquer hora a gente pode sempre mudar e a proporcionar situações, momentos amorosos, cuidadosos, enriquecedores, prazerosos com os nossos filhos.
E aí, a gente propiciando isso, a gente coloca isso dentro deles, eles vivenciam isso com a gente e eles replicam isso nas relações que eles têm. Social, né? Daqui a pouco de amorosa, dentro da escola, com os professores, interagem melhor, estudam melhor, tem mais prazer, tem mais facilidade até de pedir ajuda das dificuldades que vão aparecer ali na escola, porque aparecem. Então fica mais fácil, eles ficam mais acessíveis. Então, olha como tudo inicia na gente enquanto pai e mãe. Então, essa é a dica, essa é a orientação. Sempre há tempo. Se a gente não conseguiu fazer isso antes, não tem problema nenhum. Se culpar não vai resolver. O que vai resolver é a gente começar agora. Se a gente estava fazendo antes, que bom, melhor ainda. Se a gente não fez antes, vamos começar agora. Que isso dá certo, que isso é possível. E eu, de alguma forma ou de toda forma, estou aqui para ajudar, para orientar vocês no que vocês quiserem, nesse sentido, porque a gente sempre consegue melhorar. Só depende da gente. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.